Gente, hoje nós vamos acompanhar a segunda parte do vídeo Jesus não desiste de você, que a gente começou a falar na semana passada. Se você perdeu a primeira parte, é importante você voltar no vídeo da segunda passagem, para que você possa entender aquilo que essa palavra quer falar no seu coração. Deus te abençoe. Por vezes nós vemos na vida de Pedro que ora ele estava lá em cima e ora ele estava lá embaixo. Mas mesmo Pedro sendo inconstante, Deus, Jesus Cristo, nunca desistiu do apóstolo Pedro. Um segundo fato que nós podemos comprovar que Jesus não desiste de nós está em Mateus capítulo 16. Quando Jesus está em um local ao norte de Israel, chamado Cesareia de Filipe, Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem as pessoas que é o Filho do Homem? Aí algumas pessoas disseram: uns dizem que é Elias, outros algum outro profeta, e muitas eram as palavras de muitas pessoas. Pedro mais uma vez toma a palavra e diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, aquele que veio redimir a humanidade através do sacrifício. Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, quem te revelou não foi nem a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro ali teve uma revelação da parte de Deus. Mas em um determinado momento, Pedro é tomado pelo orgulho. E é justamente isso. Jesus não desiste de nós, mesmo quando somos orgulhosos, porque versículos seguintes após estes, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus vai dizer aos discípulos: olha, é necessário que o Filho do Homem morra, então eu vou ser entregado, vou ser sacrificado. E mais uma vez, Pedro toma a palavra para dizer: mestre, nem que eu tenha que entregar a minha vida, o Senhor não vai morrer, eu não vou deixar isso acontecer. Jesus vai dizer: afasta-te de mim, Satanás, porque você não compreende das coisas espirituais. O que acontece nesse momento é que Pedro foi tomado um orgulho, porque antes ele havia sido usado pelo próprio Deus. Olha, quem te revelou foi o meu Pai que está nos céus. E aquele orgulho de Pedro quase tira o Senhor Jesus Cristo de cumprir o propósito. Ele se achou mais poderoso do que o próprio Cristo. Olha, Jesus, não, o Senhor não vai morrer, eu vou proteger o Senhor. Talvez você não pode ter força, Jesus, mas eu vou te proteger. E o que acontece é que Pedro é tomado pelo orgulho. Muitas vezes eu e você também somos orgulhosos, somos soberbos, talvez em nosso conhecimento, em nosso patrimônio, aquilo que Deus mesmo nos dá. Mas o Senhor Jesus Cristo, mesmo em momentos de orgulho, Ele não desiste de nós, Ele permanece conosco. E a prova disso está no capítulo seguinte de Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 17. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele se afasta a um alto monte, não sabemos se provavelmente foi o Monte Hermon, ao norte de Israel, ou então o Monte da Transfiguração, que é um outro monte provável que Jesus possa ter subido com Pedro, Tiago e João. Jesus chama Pedro, Tiago e João e poderia simplesmente ter chamado João e Tiago. Fala: Pedro, você está se achando demais, você não vai ver a glória de Deus, você não vai ver o meu rosto resplandecendo, então fica aqui. Mas mesmo assim, Jesus pega Pedro pela mão, leva acima no alto monte, para ele ver a glória de Deus sendo resplandecida sobre o rosto de Jesus, porque mesmo apesar do orgulho nosso, Jesus não desiste de nós. E em terceiro lugar, Jesus não desiste de nós, mesmo quando nós o negamos. E isso, na vida do apóstolo Pedro, acontece em Mateus capítulo 26. Jesus havia predito a ele que ele iria negar 3 vezes. E mesmo assim, naquela noite mais difícil da vida terrena de Jesus Cristo, Pedro nega-o 3 vezes. Pedro afasta-se de Jesus, deixa ele sofrendo sozinho. A palavra do Senhor vai dizer que nenhum dos discípulos ficaram ao lado de Jesus, nem mesmo Pedro também. E por 3 vezes ele nega Jesus. Quantas vezes nós negamos a Jesus diariamente com as nossas atitudes? Porque às vezes nós subimos à casa do Senhor aos domingos ou em algum dia da semana e levantamos as nossas mãos, adoramos a Deus, mas ao longo da semana, com as nossas ações, nós negamos a Cristo, porque as nossas prioridades são outras. Às vezes o nosso lábio fala uma coisa, mas o nosso coração está longe de Jesus. E cada ação que me faz ficar longe de Jesus é algo que eu estou fazendo negando Ele, me afastando dEle. Mas o que é esperançoso e o que traz alegria em nosso coração é saber que mesmo depois de Pedro tendo negado a Jesus, Jesus sobe, Jesus sai de Jerusalém
mais ao centro-sul do território de Israel e sobe ao norte de Israel, lá na Galileia, onde Pedro já havia desistido dele mesmo. Pedro já havia desistido, tinha voltado para a pesca, mas o Senhor Jesus sobe para a Galileia para dizer: Pedro, eu não desisto de você. E por 3 vezes, que foi o número de negativas que Pedro disse para as pessoas que perguntaram se ele era discípulo de Jesus, Jesus dá a oportunidade para ele se redimir. Pedro, tu me amas? E ele diz: eu te amo, eu te amo. E aí Jesus vai dizer: então apacenta os meus cordeirinhos, porque Jesus não desiste de nós, mesmo quando nós o negamos. Que você possa ter em seu coração uma mensagem que, apesar de você, Cristo ama você, porque não é sobre você, mas é Ele sendo resplandecido em você. É por isso que Ele insiste em você. E esse vídeo é para te lembrar que, apesar das suas falhas, Ele está com você e quer trazer para você uma nova história, fazer de você não somente um discípulo, ou muito menos um pescadorzinho que está no mar, mas um apóstolo, alguém que faz a diferença não somente na sua própria vida, mas na vida de outras pessoas. Que Deus abençoe você e toda a sua casa seja resplandecida pela glória de Deus.